Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse congresso. Vocês vão estar um pouquinho aqui na minha vida, participando da minha realidade, e vou estar conversando com vocês sobre o meu trabalho nos Estados Unidos, sobre minha trajetória, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, pelas inscrições, pela participação. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Espero que vocês gostem do que eu vou estar trazendo para vocês. E vocês sabem que o que vocês precisarem vai estar lá no meu website. Vocês conversam comigo, mandam mensagem, mandam perguntas. E eu vou estar ao vivo com vocês no dia, né, na sexta-feira, às 8h30 da manhã, para perguntas, para estar interagindo com vocês por FaceTime ou da tecnologia que a gente vai usar no congresso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou muito feliz. Então, o que eu estou trazendo para vocês, nós vamos estar conversando sobre neurobiologia interpersonal. O que significa, o que é, o que eu desenvolvo aqui nesse LA, o que eu desenvolvi com Dan Siegel, que foi uma experiência maravilhosa, continua sendo, o que é meu trabalho e por que vocês vieram me ver. Então, é para isso que, em que eu posso ajudar, em contribuir, esse é o meu trabalho e aí eu vou estar apresentando para vocês. Então, a neurobiologia interpersonal ou interpessoal, tem que estar cuidando, vocês me puxam a orelha se eu falar inglês, espanhol e português junto, porque está tudo meio misturado na minha cabeça, mas eu vou me concentrar aqui para mim estar falando o melhor possível. Vamos estar falando da ciência, a prática de você estar presente, você estar consciente e as técnicas que a gente usa na terapia para estar atuando, principalmente na minha especialidade, que é criança e adolescente. Então, eu vou estar passando toda essa informação para vocês. Falar um pouquinho de mim rapidamente. Vocês têm a minha website, que tem todo o meu trabalho, para vocês estarem acessando quando quiserem, eu estar conversando e mandando mensagem. Mas falar de mim é falar, eu sou doutora em psicologia, eu trabalho aqui na SLA, em investigação. Fiz o meu doutorado na Espanha, então venho trazendo toda essa minha história desde a Espanha, Brasil, Espanha e Estados Unidos agora, e na área da educação, que é não só terapêutica, na área da psicologia, mas na área da educação, e por isso a gente está aqui juntos nesse congresso falando sobre educação e falando sobre a educação do Brasil. Então esse é o título da nossa conversa hoje, Neurobiologia Interpessoal. A ciência e a prática de estar presente, tanto na parte pessoal, você como pessoa, terapeuta, ou profissional, mas você também na sua vida, no seu dia a dia, que é o que reflete no seu trabalho e no que você faz. Os meus livros eu estou trazendo para vocês, tem aí fora, vocês vão estar vendo, a minha editora é o WAC Editora, grande ajuda, pessoas maravilhosas da minha editora. Então eu tenho 2 livros aí fora. O meu primeiro livro eu editei na Espanha, vou estar mostrando para vocês, conversando sobre ele. A minha especialidade, que é hiperatividade e déficit de atenção, é o primeiro livro que eu lancei. Muito obrigado, Brasil. Eu vendo muito bem, a receptividade é muito bacana e eu feliz porque as pessoas me escrevem e eu sei que eu posso ajudar bastante, que disso se trata o meu trabalho. E o último livro que eu escrevi com uma amiga, com a Raquel, da Universidade de Santa Catarina, da UFSC, que eu também colaboro no Centro de Neuropsicologia do Hospital da UFSC. Esse livro também está muito bom para ajudar nos cursos de neuropsicologia. Então, é meu trabalho também a prática de tudo que eu investigo e estudo, trazendo para o dia a dia, para você poder usar em casa com a criança, com o adolescente, para ser mais do que teoria, porque às vezes fica muito distante, a teoria complicada, para os profissionais não, porque é nosso trabalho estudar, investigar, mas para as famílias não fica tão acessível. Então, o meu trabalho é bastante acessível nesse sentido, é um objetivo para mim ser prática, né, no que eu faço. Eu trago também, eu agradeço a todos que me ajudam sempre, meu filho é um deles, meu filho mais velho, ele faz arte e design aqui em Hollywood, e então ele me ajuda nos desenhos, e motivo também meus pacientes quais são as tuas potencialidades, tuas fortalezas. Então, isso é muito importante. A gente sempre está trabalhando. E meu filho colabora, todos os meus filhos, vocês vão conhecer todos, porque eu estou trazendo na apresentação, faz parte da minha vida. E vou estar falando um pouquinho disso para vocês, porque
um pouco curiosa, todo mundo pergunta, e meu filho é o que faz toda a arte e design para os meus livros e para o meu trabalho, e para a apresentação hoje também, um pouco dos slides que a gente está trazendo para apresentar para vocês. Vamos estar falando um pouco da minha vida pessoal, porque eu acabei juntando o que é o meu hobby, que é navegação, que é navegar. Eu vivo num barco à vela, foi um sonho americano que eu realmente realizei e estou muito feliz, e a gente vai estar conversando também um pouco sobre isso. E aí eu misturei, então fiz uma mescla aí do que é o meu trabalho e com a minha vida pessoal. Então surgiu a Sailing Therapy, que é a terapia da navegação. Eu trago os meus pacientes para estarem com a gente, aprender, né? Porque navegar é um esporte, precisa de disciplina. Então, eu trago isso para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, e foi uma boa combinação e deu certo, e está dando certo. Então, eu trago isso para vocês, o que é a Sailing Terapia, e aí, então a gente vai estar... eu vou estar passando esse vídeo para vocês, que dá uma resumida bem legal do que como a gente se diverte e, ao mesmo tempo, ajuda a família, a criança que está indo para aprender esse esporte que é a navegação. Então, a minha vida a bordo do veleiro, eu vivo com meus 3 filhos, são 3 adolescentes, temos um gato e um cachorro, porque eu trabalho também com terapia de animais, eles fazem parte, sempre fizeram, desde a Espanha. Eu já tinha animais na clínica, funciona muito bem, é muito efetivo, então eu também faço essa prática, e eles estão juntos no barco, né? Então também tem essa interação do animal com a criança e com o adolescente, é muito bacana e é muito efetiva. Só para ir pro banheiro que você... Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Eu penso que a minha, para resumir, né, o que é eu, uma neurocientista, viver num bar com 3 adolescentes, um gato e um cachorro, é uma abertura que eu resumi numa frase que é: está aberta a todas as possibilidades, e inclusive de me equivocar, porque a gente se equivoca muito tentando no acerto da vida, e também porque eu estou, obviamente, numa universidade top do mundo, e aí a gente tem muito o que aprender e ensinar
Então, eu gosto de uma cita que Amir Klink, nosso grande navegador brasileiro, falou, que era eu deixar um legado para os meus filhos e para a minha vida do que eu não fiz. Isso eu acho bem bacana. Então, navegar com a terapia é o que a gente chama de sailing therapy, e que eu estou totalmente convencida, todos esses anos do meu trabalho, mais de 25 anos de experiência, é que sem uma conexão emocional, nenhuma terapia funciona, nenhum tratamento funciona. Então, claro, quando você está no mar, por exemplo, que a gente está falando aí da sailing therapy, quando você está conectada com esse trabalho junto de um esporte que está tão conectado com a natureza, a emoção é intrínseca, né, ao ser humano, e a gente vai falar bastante sobre isso, uma visão bem atual agora que está rolando no mundo sobre as emoções, os sentimentos, com também os maiores especialistas do mundo, que a gente tem muito acesso aqui, e eu tenho muito acesso, e é uma coisa bem bacana, vamos estar conversando sobre isso. Então, seguindo falar, é neurociência, o que a gente faz quando a gente está fazendo sailing therapy, atenção, confiança, que eu estou trabalhando, ação, disciplina, trabalho em equipe, que é muito importante para crianças com déficit de atenção, hiperatividade e autismo, né? Funciona muito bem. Calma, contato com a natureza, como eu já falei, se divertir, porque quando a gente fala a vida, fica tudo muito sério. E não é assim. Diversão e prazer, né? Superação, tudo isso são coisas fundamentais para o ser humano viver feliz, que é um objetivo primordial, né? Não feliz todo o tempo, a gente pode ver que isso é um pouco fantasia, porque dificuldade, a disciplina, a superação, as diversidades, a gente vai estar falando sobre resiliência mais um pouquinho adiante, é importante para a vida, então não é aquele happy todo o tempo, mas você estar feliz com você mesmo. Então, isso tudo a gente consegue trabalhar navegando. Bom, a minha especialidade, para quem deu uma olhada lá na minha vida, conhece meu trabalho, é hiperatividade e déficit de atenção. Eu fiz meu doutorado especialmente, desenvolvemos na Espanha um programa que atuava nas escolas para essas crianças que não são atendidas, e eu ando pelo mundo e essa condição ainda continua. Eu estive no Brasil faz menos de 2 anos e ainda são muitos problemas, mas os problemas a gente não pode só olhar para eles e reclamar que eles existem, a gente tem que tentar uma solução, e eu acho que dentro do que eu trabalho é o que eu busco e tento ensinar meus alunos na universidade, e é um pouco do meu trabalho. Então, falar da hiperatividade e déficit de atenção tem uma série de características e tem muito material, né, disponível e prático, inclusive meus livros, mas que já falam muito porque já está muito divulgado, né? Aquela criança que não para, aquela criança que não atende, aquela criança que não corresponde à situação do ambiente. Então, o déficit de atenção, né, de não dar atenção, atender a uma situação que está demandando você naquele momento, e também a hiperatividade, porque não tem um movimento interno e externo normal para situações que requerem você estar naquele momento em determinado comportamento. Então, tudo isso é bem sabido, porque está bem divulgado, certo? Mas eu sempre gosto de lembrar na terapia ou nos cursos que eu dou que o cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, quando você entende isso, num bom diagnóstico, você vai ter, consequentemente, suas chances de uma boa terapia são muito maiores. Então, se o cérebro não corresponde àquela situação, a gente precisa buscar recursos. Então, é a terapia, é a medicação, é uma série de estratégias que a gente está trazendo hoje para vocês de como trabalhar com isso, com um transtorno. Então, a gente já está bem superado, principalmente aqui nos Estados Unidos, mas eu vou comentar porque eu estou falando para o Brasil. Não é uma invenção, TDAH não é a criança se comporta mal e por isso ela está se agindo dessa maneira, não é nada disso, isso é um mito. O TDAH
existe, é um transtorno neurocerebral, do seu desenvolvimento neurológico, e a gente tem vários estudos que comprovam isso, então já não está mais em discussão essa situação. É você ter um bom diagnóstico e fazer um bom tratamento. E essa criança pode e tem capacidade para desenvolver suas potencialidades. Então, tem algumas características bem importantes que a gente tem que saber. E também uma coisa que é uma porcentagem muito grande, também é importante comentar, não vem sozinho. Então, quando o pai e a mãe sentam e começamos um bom diagnóstico, o TDAH não vem sozinho. O que eu estou dizendo com isso? Comorbilidades, vem com outras associações, ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, transtornos de alimentação, vem junto. É um combo. É para se desesperar? Não, porque o desespero não ajuda. É para dar luz, conhecimento na situação, no diagnóstico e tentar tratar, porque tem tratamento, bons tratamentos, e a evolução é incrível. Então, quando a gente fala de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, que quanto mais cedo você consegue detectar, melhor o tratamento, e de que não tem uma correspondência no mundo adequada para o que a demanda de fora para dentro. Conexões, neurotransmissores, química cerebral que não funciona adequadamente, que a gente vê claramente agora. Eu aqui no laboratório, na SLA, quando eu estou vendo o cérebro por dentro, funcionamento, né, aprendendo com craques de como fazer as análises das imagens, dos recursos que a gente usa da ressonância magnética, do EEG que a gente usa para ver o cérebro por dentro, as ondas, a gente vai conversar sobre isso. Então, é um fato, vamos botar luz nele, vamos tratar. Então, um pouco se trata de como aprender a conviver com uma criança, um adolescente com déficit de atenção e hiperatividade. O CEM é o instituto onde eu trabalho. Eu realmente estou muito feliz, eu amo o meu trabalho e estou muito feliz em fazer parte do time da SLA, porque foi um convite, sempre uma batalha, né? Eu sou brasileira nos Estados Unidos, a gente batalha muito para estar aqui, mas é muito recompensatório essa experiência. Então, eu motivo todos vocês a realmente conhecer o mundo, viajar, trabalhar duro, porque disso também se trata, e chegar onde você quiser, né? No sentido de evoluir, conhecer fora, porque tem muita coisa maravilhosa fora, e também tem muita coisa maravilhosa dentro, muita coisa. Eu sempre gosto de conversar sobre o Brasil e dizer, o Brasil tem muita potencialidade, tá? Eu amo meu país mesmo estando fora, e a gente pode fazer muito, o educador, os profissionais na área da educação, os profissionais na área da terapia, os meus colegas médicos, doutores, a gente pode fazer muito para ajudar e, como a gente está fazendo aqui, todo mundo junto, todo mundo está aqui para isso hoje, né? Na sua manhã, 8h30, meio dormindo, eu estou aqui um pouquinho mais tarde, mas a gente está junto, investindo, né? Porque todo mundo investiu para estar num congresso, para estar participando, é um investimento para você agir. Mas não agir desde uma postura só de reclamação, porque é a política, porque é a situação do país. Não, isso não é tanta consciência. Eu gostaria de trazer consciência para a gente, né? De uma maneira científica, mas também prática, de que a gente pode mudar, e o governo, e a política, e a sociedade somos nós, sou eu e é você. Então, vamos partir dessa base. Bom, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Eu trago gosto sempre de citar zero tolerância para bullying, né? O índice de bullying nos Estados Unidos é incrível, enorme, por uma questão social, nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas no Brasil também. E claro, os meus pacientes, crianças especiais com problemas do desenvolvimento, problemas psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, problemas mentais, de desordens mentais, sofrem bullying. São diferentes. E a nossa sociedade, de maneira geral, no mundo, o diferente causa um pouco de desconforto. Então, às vezes, a gente não sabe tratar com essa situação, e as crianças, principalmente, não sabendo tratar, acontecem situações como o bullying. Então, tolerância zero para isso, como profissional, como mãe, como na minha vida pessoal, com qualquer relação.
É um toque só pra gente. Eu trago aí fotos de uma paciente, que é um resumo bem bacana do que era ela antes e depois da terapia, do tratamento, como era o quarto dela antes e depois. Ela tem 7 anos, os pais obviamente me autorizaram a mostrar para vocês, então tá aí como é uma criança com déficit de atenção e hiperatividade e quadros, alguns momentos de ansiedade por muita demanda de escola e uma situação familiar, né, que às vezes demanda muito. Eu trago aí para vocês que é um excelente resumo do que é a hiperatividade e déficit de atenção antes e depois de um bom diagnóstico e tratamento. Depois que eu já trabalhava na Espanha com muitos casos de autismo nas clínicas onde eu trabalhava, na Universidade de Vigo, que foi onde eu fiz meu doutorado, e com várias clínicas e por todo o mundo, onde eu fui dar palestras e conhecer o trabalho de outros profissionais, colegas. Então o autismo entrou na minha vida e entrou um pouco como entrou no TDAH, que foi através de amigos, de amigas, mães, amigas que tinham filhos com transtorno e que me ajudaram muito. Então eu tenho muito dessa história, dessa informação lá na minha página web, porque hoje a gente só tem 1 hora para estar conversando e vamos tentar abranger tudo aqui. Então falar um pouco do autismo, como é o projeto, né, o CLA CART, que é o Centro de Autismo de Desenvolvimento de Research, de Investigação, Pesquisa, que a gente faz aqui no CLA. Né? O programa, eu vou estar apresentando um pouco do que a gente faz aqui nas clínicas da UCLA, que estão espalhadas por todos os Estados Unidos, mas principalmente aqui na Califórnia. Então, vou estar falando um pouco do autismo para vocês. Né? Bem interessante, eu trouxe, porque é o que eu estou lendo agora, foi um lançamento dessa semana, esse livro, eu recomendo, eu ainda não acabei, eu estou lendo, já quase estou no fim, mas eu recomendo porque é um livro que está falando sobre como o início do diagnóstico e do nome do autismo, no caso Asperger, e falando de Hans Asperger e da história culturalmente dentro de quando ele denominou, né, o autismo, o Asperger, o nome dessas crianças que se apresentavam em um ambiente nazi, na época nazista, e um pouco desmistificando, né, porque a historiadora que escreve esse livro, que é a Edith Schieffer, ela escreve muito bem, é uma historiadora muito boa, e ela fala ela fala bastante, fala muito bem sobre, historicamente, como surgiu, né? Como Hans Asperger diagnosticou essas crianças nos campos nazistas depois e o que aconteceu. Então, é muito esclarecedor a gente saber da história, né, dos transtornos, como essas crianças começaram a ser diagnosticadas, em que situação cultural elas estavam, que é um pouco que a gente discute hoje na terapia sobre o ambiente que essa criança está. Então, eu trago aí essa indicação desse livro para desmistificar que não foi só uma coisa, apesar de que Hans Asperger trabalhava de uma forma holística e ele tinha essa abordagem, também condenou muitas crianças à morte nas listas de eliminação, numa época da história tão triste que afetou o mundo inteiro e afetou a nós também e continua afetando. Então, é uma recomendação. Um pouquinho conversando sobre a prevalência diagnóstica do autismo, para a gente ter uma ideia aí desse gráfico que eu coloquei, que é o mais atual de uma investigação desse ano de 2018, onde eu boto para vocês nos meus slides ou então na minha web sempre todas as referências do que vocês estiverem vendo e que a gente estiver conversando hoje. Em 1975, quando começaram os primeiros diagnósticos de Asperger, nós tínhamos 1 em 5.000 crianças, ou em 5.000 casos. Depois, em 1985, 1 em 2.500 casos. E hoje, para a gente dar uma resumida, que vocês vão estar olhando aí, a gente tem de 68 pessoas 1. Então, de 5.000 para 68 em 2016, essa é a prevalência de diagnóstico. É muito alta.
em 68 pessoas, um grupo de 68 crianças ou 68 pessoas, uma tem autismo, tem um diagnóstico. Então, é uma coisa preocupante e no sentido de que, por isso, a gente está tão envolvido em investigação e eu vou estar contando um pouco o que é que eu investigo aqui na SLA. Volto a falar da importância do foco na fortaleza, né, e não no transtorno. Então, o que é isso? É a fortaleza, o que você tem de bom, que essa criança tem, que todos nós temos, inclusive as crianças com problemas e transtornos, né? Então, a gente vai estar conversando sobre a integração alterada, o que significa essa integração alterada, e aí vou estar falando um pouco do meu trabalho com Dan Siegel, que é exatamente a neurobiologia interpessoal, que é essa integração, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. A gente tem que considerar a vulnerabilidade genética, porque é um fato, a gente aqui também no centro, na SLA de autismo, a gente trabalha muito significativo o trabalho e importante da investigação genética para nos ajudar no diagnóstico e num pré-diagnóstico e para estar prevendo um futuro de um bebê ou até de uma mãe grávida, as chances dela ter um filho com autismo ou não, tudo isso a gente vai estar conversando. As infecções, os abusos, um ataque disfuncional, as experiências traumáticas, tudo isso são considerações que a gente tem que levar. As relações sociais desarmônicas, porque nós sabemos, ser humano, nós todos somos seres sociais, isso é muito importante, a gente está muito focado aqui, principalmente nas nossas investigações da questão social, porque antes a gente tinha, assim, ciência, espiritualidade, sociedade, tudo muito dividido, isso não é real. Onde você está inserido? Né? O profissional, o terapeuta tem que saber onde essa criança está inserida, isso é fundamental, porque reflete diretamente no que é a pessoa, né? Isso é muito importante. A rigidez, a falta de flexibilidade é um ponto-chave da desintegração, a gente vai estar conversando também. Então, objetivo, né? Objetivos importantes, básicos do nosso trabalho é integrar as conexões neurais, a gente vai estar conversando como isso é possível fazer, integrar os hemisférios, né, porque a gente está tudo conectado. Em uma época histórica a gente necessitou, né, nós cientistas necessitamos separar as coisas, mas apesar de ter prevalências hemisféricas no nosso cérebro, quando você está tendo uma emoção, quando você está correspondendo à sua vida ou buscando se adaptar, você está com todo o seu sistema funcionando. Desde a ponta do pé até o último fio do cabelo. Ah, é só o cérebro? Não. Ah, é só o pé? Não. É todo o seu sistema. Complexo, maravilhoso e pronto para corresponder. E é o que a gente busca, o maior adequamento para essa resposta do mundo e das situações que nos encontram. Então, é todo um sistema. A gente vai estar conversando sobre isso. Então, é promover os desbloqueios mentais, as ideias fixas, distorcionadas. E se você, eu gosto muito dessa frase, Paulo Coelho, que eu estou citando para você, se você acredita na vitória, então a vitória acredita em você. É um pouco coisa simples. Hoje a gente vai estar falando de coisas complexas, mas ao mesmo tempo simples, porque é a vida, é o dia a dia. Importante eu estar citando, quando a gente fala de autismo, de um programa que tem muita efetividade aqui nos Estados Unidos, que se chama ABA, tá? Que é Applied Behavior Analysis, uma análise aplicada do comportamento da criança autista. Ela tem esse tratamento quando ela acessa o tratamento, quando tem um diagnóstico e é acessado isso com a escola. É uma organização um pouco, digamos assim, governamental e tem esse acesso a esse tratamento. Então, estou trazendo aqui para vocês. Ele envolve a família, ele envolve adaptação escolar, ele envolve o speech therapy, que é a fonoaudióloga, um profissional fundamental, estou falando de coisas aqui fundamentais para um bom tratamento de autismo, para uma boa abordagem quando você tem um bom diagnóstico. O iPad, eu sou uma crítica, vamos estar conversando, mas eu sou como Paulo Freire, mestre Paulo Freire, educador brasileiro que transformou
o Brasil é educação, e quem estudou educação sabe quem é Paulo Freire. Paulo Freire dizia, bom você estar com o pé dentro e um pé fora. Eu sei que no barco isso não é bom, porque se eu estou com o pé dentro e o pé fora, eu vou me dar mal. Mas no caso da educação, eu gosto desse termo que significa eu critico, mas eu também sei e consigo ver o lado positivo da criança usar a tecnologia. Obviamente a tecnologia faz parte da nossa vida. Eu não poderia estar conversando hoje com vocês, que agora eu acho que já são 9h30 da manhã, ou 9 da manhã, 9, e conversando com você se não fosse a tecnologia. Então eu sei, mas o excesso da tecnologia é o que a gente vai estar conversando. E nesse caso aqui, o iPad ajuda muito a criança com autismo, porque tem os jogos, tem os filmes, tem uma atividade, uma série de atividades, identificações que antigamente, mas não muito tempo, mas ainda 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, 5 anos, nós usávamos ainda os stickers, para você estar mostrando, como a gente tem alguma coisa que depois a gente vai estar mostrando por aqui, pelo laboratório, que identificam o que a criança tem que fazer, orientando a criança com autismo do dia a dia, atividades diárias, para estar organizando isso internamente, porque a gente sabe que a criança com autismo, dependendo do nível que ela tem, o que ela necessita, né? E o que ela tem disponível dentro para estar dando essa demanda não é suficiente, então precisa imagem. E o iPad ajuda muito. Excelente ferramenta. Os puzzles, quebra-cabeças, os devices que se usa, jogos, que são muito equipamentos e jogos, recursos tecnológicos incríveis para o autismo que você pode usar e ter acesso. Não é uma coisa tão difícil, porque hoje celular, o meu não está aqui, mas é uma coisa que todo mundo tem. Né? Nós vamos estar conversando um pouco também sobre isso. E depois tem alguns programas de avançar no tratamento que eu também estou colocando à disposição para vocês nos slides. Então, todo esse tratamento, o que ele faz? Ele celebra as singularidades, porque cada um é um. Eu tenho um diagnóstico comum, obviamente, a gente tem nossa Bíblia, né, digamos assim, para um psiquiatra, para um terapeuta, para um psicólogo, que é o DSM, agora o 5, que você vai lá e identifica qual é o transtorno, mas cada criança tem uma história, então a singularidade é muito importante na consideração terapêutica. A parte da nutrir o cognitivo e o emocional, porque estivemos muito separados do emocional, agora está um boom aqui nos Estados Unidos, nós vamos estar conversando sobre os expertos nesse tema. E explorar e potenciar os desafios que você dá para sua criança quando ela junta a roupa no chão no banheiro e bota para lavar. Ou quando ela lava lá qualquer pratinho ou qualquer atividade diária em casa, você tá, mãe, pai, ajudando a sua criança a desenvolver uma melhor potencialidade cerebral. E, obviamente, se você está desenvolvendo melhor seu cérebro, você está desenvolvendo melhor todo o seu sistema. Quando você alimenta bem essa criança, não dá muito açúcar, não dá muita Coca-Cola, não dá muita doce, ou não dá muita gordura, ou não dá muita fritura, você está ajudando o seu sistema digestivo, que a gente também vai estar conversando da importância das últimas investigações sobre o sistema digestivo para o seu cérebro, para a sua vida, para você corresponder da melhor maneira possível para o seu tratamento. A gente vai estar conversando sobre isso. Então, a ABA é uma análise do comportamento aplicado, como eu já falei para vocês, uma disciplina científica de aplicações técnicas basadas nos princípios de aprendizagem para mudar o comportamento e a significância geral da criança, social, principalmente como ela se relacionar, porque a gente sabe que uma das características principais do autismo é a criança, digamos assim, eu gosto desse termo, como analfabeto social. Ele não sabe como lidar com a situação. Ele não entende uma situação social. O cérebro não consegue entender uma piada, uma brincadeira. Mesmo nos highs levels, que é diferentes levels, que é o Asperger, mesmo aí, tem essa inconstância, tem toda essa emotividade que está perturbada. Então, essas características, ademais do que é o comportamento repetitivo, ou tics, ou
psicoses que vem junto, nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. Tudo isso que envolve o autismo, quando você ajuda todo o seu sistema e ajuda como essa criança vai se relacionar com o outro, começa então a moldar uma vida melhor e mais adequada de tratamento e para essa criança poder viver uma vida satisfatória, ter um bem-estar e viver feliz. Então, o ABA desenvolve isso. Normalmente vão os profissionais na casa da criança fazer essa terapia 2 vezes na semana, conforme o schedule de cada criança, conforme a organização de horários de cada criança. E depois, essa criança também vai nos centros para ter essa terapia, ou o profissional vai para dar essa terapia na escola. Tá? Então, um pouco isso passando para vocês o que acontece aqui nos Estados Unidos, e é bem efetivo, e esse programa é bastante adequado para essa situação. Eu achei que a melhor maneira de nós, nesse pouco tempo de 1 hora e tanta informação, era passar para vocês um livro que eu recomendo, do Naoki Higashida. Ele é um menino adolescente que tem autismo. Ele escreveu 2 livros, 2 eu conheço, eu não sei se ele tem 2 ou 3, mas 2 eu sei que sim, porque eu tenho eles. E eu estou trazendo aí para vocês, que é Porque a Razão de que eu me joguei. Eu não sei realmente se tem em português, mas ela tem em espanhol e inglês. Mas, de qualquer maneira, eu estou resumindo e eu vou estar disponibilizando todo esse meu material para o congresso, para estar mostrando para quem necessitar ver. E aí fala um pouco, mas eu vou ler de toda essa lista que eu estou dando para vocês, 4 ou 5 coisas, porque o nosso tempo não ajuda muito. Mas um pouco você entender porque ele consegue resumir o que é o autismo. Para ele, no caso que ele é Asperger, de uma alta funcionalidade, como a gente chama. Então, eu vou ler 5 de cada slide, exemplo do que ele fala nesse livro, como é a vida dele como autista. Ele gosta da rotina, ele adora fazer perguntas, mesmo que elas sejam inconvenientes. Ele nem sabe muito bem o que significa ser inconveniente. Ele não faz brincadeiras, ele não sabe fazer, não entende também muito bem elas. Ele gosta do contato físico forte com pressão, bastante pressão, mas não com o contato físico do dia a dia, eles não gostam muito. Os números divertem ele porque são coisas fixas. No segundo slide, ele diz, eu sigo as regras ao pé da letra, ele faz exatamente o que você disser que ele tem que fazer. Ele não consegue ter nuances. Eu digo para os meus pacientes, a gente busca como objetivo de terapia chegar ao cinza, porque normalmente eles são preto e branco. Eu digo, não, mas a vida não é preta e branca. E eles dizem, mas é muito difícil. O que é esse cinza? Eu digo, vamos lá, a gente vai conseguir chegar lá. Então ele fala nisso para vocês, nos resume bem o que é ser um Asperger. Quem nos ajuda a estudar tem que ter muita paciência. Manter autocontrole é quase impossível. Necessitamos pistas verbais para a seguinte ação. E me sinto preso dentro do meu próprio corpo, não consigo controlar meu corpo completamente. Terceiro slide, não me abandonem, não desistam de mim. Porque não é fácil conviver com uma criança autista, nem com uma criança hiperativa e com déficit de atenção. Não é fácil viver com pessoas com problemas mentais, desordens, transtornos, não é fácil. As famílias sabem bem disso. Por isso a família também precisa de terapia, está envolvida na terapia. Aqui as famílias estão bastante envolvidas e são chamadas para fazer esse papel. Não tenho uma noção coerente do espaço que o meu corpo ocupa em cada lugar. Comemos o que conhecemos, assim que as coisas, mudanças rápidas, radicais de lugares, situações e comida não vai bem com eles. E meu corpo expressa minhas emoções da forma que eles conseguem. Movimentos constantes me relaxam. Então isso é um pouco da ideia desses livros que eu recomendo para vocês. No quarto slide, a prática melhora. Somos curiosos. Me trate considerando a idade que eu tenho, mesmo que eu pareça mais velho, e às vezes pareço bem mais infantil do que eu sou. Respeite as nossas entonações de voz. Seguinte slide. Descobri que eu tinha autismo porque os outros me falavam que eu era diferente e que isso era um problema. Essa é a experiência dele que ele conta nesses livros. Palavras, reflexos saem da minha boca fora de contexto, mas têm um sentido de memória visual.
Alternativas de comunicação são excelentes para mim, como a música, a arte, escrever, desenhar, programar. Que é então um pouco aí de um resumo do que é o autismo de uma perspectiva um pouco diferente, trazendo esse livro que eu recomendo a todos vocês. Vamos falar sobre alimentação e sono, porque a gente está falando sobre a terapia, né? Dentro de uma perspectiva da biologia interpessoal, que a gente vai estar conversando especificamente um pouquinho mais na frente. Alimentação e sono fundamental. Fundamental. Então, eu trago alguns exemplos aí para vocês, como é o exemplo do ômega 3, o óleo essencial, excelente, a gente sabe, e tem investigações importantes da eficiência. Uma comida saudável, natural, quanto mais natural, melhor. A dieta cetogênica, excelente para epilepsia, a gente já sabe, tem muitos casos que ajuda muito, tá aí um pouco do que é, ou seja, dormir bem e comer saudável é ponto sine qua non na vida de qualquer um, se você quer ter saúde, bem-estar e estar feliz. Não tem para onde correr. É tratamento, faz parte da terapia. Esporte e exercício. A maioria dos meus pacientes chega, mães, faz o quê? Nada. Mas eu quero uma medicação. Não, mas esporte e exercício é como uma medicação. É um tratamento. Então, eu trago aí amigos, meus filhos, algumas fotos deles, porque fotos de pacientes nem sempre é acessível para estar mostrando, mas, de qualquer maneira, esporte, se movimentar e exercício físico, fundamental para terapia e tratamento. Faz parte do nosso goal aqui, principalmente com adolescentes que passam muito tempo na frente do computador, muito tempo com o celular, deitado no sofá, sentado numa cadeira. Praticar esporte e exercício é tratamento. Faz parte. Se você não cumpre, não podemos dar resultados porque você não está cumprindo a sua parte nesse acordo. Então, tem que tentar motivar essa criança a fazer o que ela gostar. E, normalmente, pai e mãe quer que a criança seja profissional naquilo, que se dedique àquilo a vida toda. Não, porque déficit de atenção e hiperatividade, a criança hoje vai querer fazer natação, amanhã vai querer jogar futebol, semana que vem vai querer fazer o que o outro amigo faz, e não importa o que está fazendo. Não importa quanto tempo vai ficar. O que importa é que faça exercício, e que pratique, e que se mova, e que faça esporte, e que tenha disciplina, e que tenha um treinador, e que você diga para esse treinador, a gente vai estar conversando um pouco aqui na frente, dando luz e informação. Meu filho tem isso, meu filho é autista, meu filho tem déficit de atenção e hiperatividade, meu filho tem problemas e tem um transtorno e ele precisa participar desse esporte. Para que o tratamento e para que a nossa consciência social dos profissionais seja já mais direta. Uso de drogas. Aqui também a gente vai falar rapidinho, porque é uma conversa bem polêmica, poderia ser. Não para mim, não para os meus colegas que estão dentro da universidade investigando, estudando aquelas crianças e adolescentes que começam fumando maconha com os amigos, marihuana, porque é legal, porque me deixa relaxado. Então, vamos entender um pouquinho, quando a gente volta lá no hiperatividade e déficit de atenção, o meu cérebro hiperativo funciona com ondas desordenadas. Ele precisa de recursos externos para me relaxar, para mim estar adequado, para me responder a minha mãe, pai, chato, bom, juntando com a adolescência, com o meu crescimento, puberdade, tudo isso misturado, é uma bomba. Então, a maconha é um recurso fácil, rápido, barato. Devastador. Eu sei que agora é um momento, ainda mais aqui nos Estados Unidos, de liberação da maconha em muitos lugares do mundo. Que legal. Ou tratamento. Ah, bom para tratamento, tem várias investigações, algumas investigações, não vou dizer várias, algumas falando sobre o tratamento. Ok, a minha informação é boas investigações para tratamentos em situações terminais. O que é uma situação terminal? O paciente está morrendo, tem muita dor, tem muitos problemas, às vezes mentais ou de situação da própria doença, então você aplica a maconha ou a marihuana para que essa pessoa esteja relaxada, porque a gente sabe que diminui o teu sistema inibitório e tu fica relaxado. Uma coisa que eu converso muito com os pais, quando eles vêm comentar, e a gente tem muitos problemas com drogas, com adolescentes, bom, com criança aqui nos Estados Unidos tem muito, os pais dizem assim, Clarice, a droga é uma coisa horrível. E eu digo, não. Então você nunca usou? Eu já fui adolescente. Eu tenho 3 adolescentes em casa. Todas as drogas são maravilhosas. Levam você numa viagem que você não vai ter, nem que você pegar um voo de primeira classe, que eu adoro,
Delta ou essas empresas de árabe maravilhosas. Você vai num hotel de 7 estrelas dentro dessa viagem. Toda droga é maravilhosa. O uso dela, o que ela faz com você naquele momento. O que não é bom é a consequência, o depois, é o uso. É o seu organismo que não consegue processar essa química altamente aditiva. Muita química para o seu cérebro, você está muito hyper e aí você fica relaxadão, você usa outras drogas como a cocaína ou LSD e você fica muito bem. Então, assim, o uso das drogas aqui que eu botei uns pontos importantes, uso abusivo pode aumentar o risco dos surtos psicóticos em quem tem uma predisposição de esquizofrenia. Ou seja, é muito fácil, muito grande a possibilidade de que a criança só tenha hiperatividade e déficit de atenção, ou só hiperativo, ou só ansioso, e tenha um surto psicótico que ela não teria se ela não tivesse usado a maconha ou se não tivesse usado qualquer outra droga. Então, isso é realidade. Eu vejo todo dia na clínica. E muitos casos sem reversão. Não volta atrás. Quando você tem um surto e começa com a esquizofrenia, não tem cura, a gente ainda não tem. Só tem tratamento. Então, é uma coisa muito séria. Abordagem dos pais, conversa, diálogo. Vamos, o que está acontecendo? Responsabilidade sobre o uso, porque não é legal. Não é não é uma vibe, vamos se divertir. Não vai por aí. Então, vamos um pouco conscientizar nesse sentido. Reduz a motivação, que é o que eu estou precisando nesse meu estudante, dessa criança, na família, participação. Prejudica a aprendizagem. Você não consegue se concentrar, já não consegue guardar informação, a sua memória está comprometida. Dependência psicológica, que é incrível, o aumento da sua dependência psicológica em relacionamentos distorcionados, distorcidos, problemáticos, porque os efeitos no seu circuito cerebral estão comprometidos. Você já não tem uma química, digamos assim, funcional. Você ajuda que isso não melhore, só piore. Pessoas altamente predispostas à adição, por carência afetiva, por obsessão, por busca de si mesmo. Tudo isso somado ao transtorno. Então, aqui só uma informação. O índice, né, vamos dizer, a porcentagem de uso para quem tem déficit de atenção e hiperatividade é de 5 a 10 vezes maior quando a pessoa tem déficit de atenção e hiperatividade de usar qualquer substância ou desenvolver o alcoolismo na fase adulta. Bem preocupante, né? Eu acho isso bastante preocupante. Bom, educação emocional. Vamos falar um pouco da educação emocional, fundamental, amar a si mesmo, né? Amar o outro, você tem que amar a si mesmo. Então, a educação emocional faz parte, tem que fazer parte da educação. Não pode mais estar geografia, história, artes, educação física, eu não vou lembrar de todas, ciências, química, física e educação emocional. É fundamental, você precisa disso. Então, a gente está falando aqui. Eu gosto muito dessa frase de Lao Tse, quando ele diz: quando se perde a harmonia original, surgem as leis. Então, você precisa que alguém coagir você, se você não sabe sobre você mesmo ou sobre seus sentimentos. Então, nosso sistema nervoso central, nossa estrutura neural, ela é hierárquica, né? Níveis mais altos a níveis mais baixos. É um princípio hierárquico natural, que nos governam, fazem parte do nosso sistema, certo? Então, nós não podemos desconsiderar a nossa questão emocional, importantíssima. O nosso cérebro usa um código relacional. Nossas neuronas, nossas conexões neuronais, ela é relativa com o meu sistema interno, funcionamento, com o meu sistema do mundo. Ela é relacional, uma neurona não se conecta com outra e toda a conexão e a química que eu preciso fazer essas conexões, elas são relacionais. Isso é básico da ciência, da neurociência. E é associativa, relacional e associativa, se faz associações com o que eu já tenho, com o que eu já sei, com o que eu já aprendi, com a minha genética, com o que eu estou vendo, com o meu crescimento, com tudo isso, associativo.
as redes cognitivas, a percepção. O que são as redes cognitivas? Quando eu falo redes cognitivas, para deixar um pouco mais claro aí, percepção, atenção, memória, inteligência e linguagem. Essas são as redes perceptivas nossas de percepção. E eu trago aí um cientista, que é o Friedrich Hayek, como vocês querem que ele é alemão. Então, ele fala sobre a ordem sensorial, tá? Então, eu trago... E também a teoria dele dentro da psicologia, que as redes neurais se formam à base de consciências temporais entre estímulos do entorno, que é muito importante, e todos os livros, todos os autores, se eu me esquecer de algum, provavelmente, vai estar tudo aí na nossa apresentação, nossos slides, para vocês estarem acessando. Então, é o momento da gente respirar fundo um pouquinho agora, todo mundo. Dá uma mexida na mão, tá? Dá uma espreguiçada. Então, se espreguiçar, vamos se mexer um pouquinho. Toca quem está do lado, não tem perigo. Olha só, ninguém vai morder, a gente mexe um pouquinho, porque às vezes você nem olha o vizinho, não cumprimenta, não fala com as pessoas, um ser igual a você, né? Se relaciona, uma coisa assim, relaxada. Hoje eu não estou muito, porque eu estou aqui na câmera, uma coisa meio assim, mas tudo bem, acho que estou fazendo um bom trabalho. Então, vamos respirar. Inspira profundamente. Quando soltar, uma técnica que eu ensino muito para os meus pacientes, você solta como se você tivesse um canudinho que a gente toma água ou qualquer bebida e faz... Então, está inspirando. Enche o peito, enche todo o seu sistema de ar com o máximo que você puder. E quando for soltar, solta... fazendo pressão, isso oxigena seu cérebro mais rapidamente, ajuda você a pensar melhor, a ter mais atenção, a estar mais relaxado. Vamos fazer uma última vez, inspira. Segura um pouquinho. Solta. E a gente vai estar meditando 1 minutinho. Vou estar aqui cuidando do relógio, vocês também. O que é meditar? Vamos ver. Coisa simples. Parou, sentou melhor na cadeira, coluna reta, que é importante, porque é um centro de energia importante no nosso corpo, que é a coluna. Relaxa ombro, sente seu corpo, pezinho no chão, bota a mão onde você achar que está bem. Eu vou estar botando 1 minutinho, uma musiquinha pra gente, uma música maravilhosa, que é do Wayne Dyer, que é um escritor maravilhoso. E tem livros maravilhosos que eu vou estar recomendando para vocês aí nos nossos slides. Então, a gente vai estar ouvindo um pouco da música que foi descoberta por ele e por o James Twyman. Essa música a gente vai estar passando e vamos estar meditando 1 minuto. Então, a gente vai estar relaxado, relaxa o ombro, relaxa o corpo. Vamos fechar os olhos e tentar realmente estar presente aqui agora, mesmo estar me ouvindo, mesmo que estou um pouco com sono, ou que as minhas expectativas, ou meus problemas, ou minha agenda na minha cabeça, a minha vida, o que está acontecendo, tudo que eu estou aprendendo, bastante informação que a gente está tendo com profissionais maravilhosos nesse congresso. Não está parando tudo isso, é só parar e relaxar e ouvir essa música que eu estou trazendo para vocês. 1 minuto.
olhos devagarinho, respirando com tranquilidade. Eu sempre lanço um desafio para os meus pacientes ou para os amigos, que é os grandes avatares e mestres. Eu trago aqui o meu mestre espiritual e as minhas grandes mestres, as freiras da escola onde eu me formei, professora, que me cuidavam, que me buscavam na rua, na minha época adolescente. Trago os maestros, né, aqueles guias que nos ajudam, a gente vai estar falando, e devem ter muitos aqui hoje me assistindo, os professores, né, muitas vezes nossos maestros. Você ter esse momento, o desafio é você ter esse momento de 1 a 3 minutos ao dia. Fazer exatamente o que a gente fez agora em 1 minuto. Se você gosta de uma musiquinha tranquila, se bota para melhor para você se concentrar, ótimo. Se você tem um lugar, um espaço que você é mais especial para você, perfeito. Se você quer botar fogo, que é um símbolo muito significativo, no caso uma vela para o ser humano, para toda a nossa história, né? Como ser humano, o fogo é altamente poderoso. E se você quiser fazer toda essa preparação, ok, mas se você simplesmente só sentar e ficar de 1 a 3 minutos durante 40 a 42 dias, a sua vida vai mudar. Esse é o desafio. Pode me escrever, pode me ligar, pode entrar em contato comigo. E a gente sabe que grandes maestros espirituais e pessoas que mudaram não só a sua vida, mas o mundo, mudam totalmente depois dessa peregrinação interna com a meditação. E o nosso cérebro também, a gente sabe que para você mudar um hábito realmente no cérebro, você precisa desse tempo, entre 40, 41, 42 dias. Você muda não só o seu comportamento, mas como a sua estrutura cerebral. Você muda por dentro do seu cérebro, seu organismo, todo o seu sistema. Então, lança aí o desafio para vocês de ter 1 a 2 minutos por dia, em 42 dias. E se falha hoje eu me esqueci, não pode, volta para o 0. Tem que ser 40 dias seguidos. Então, lança aí o desafio. Quem quiser, me escreve lá, porque é uma mudança muito importante na vida que a gente desenvolve aí. Então, os maestros que eu trago aqui, aqueles que sussurram a sabedoria, aqueles que você tem que ficar em silêncio e escutar, né? Ficar calado, realmente. E eles têm um olfato, você e eles obviamente a sabedoria, mas você tem que ter o olfato para reconhecer. Então é fundamental você ter um maestro na sua vida em algum momento da vida, todo mundo tem. Então quero deixar destacado aqui que também cabe isso para os professores, podem mudar a sua vida, né? Tanto para o bem como para o mal, dependendo do que você está aberto para receber, mas de qualquer maneira é muito poderoso e isso na vida eu gostaria de deixar aqui esse registro. E claro, a gente vai falar de mindfulness, porque faz parte da terapia também, faz parte do tratamento, faz parte da minha vida, do meu estudo aqui, faz parte do que está se encaminhando a minha investigação e meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu conheci o maestro, né, que foi o que desenvolveu, que a gente chama de MBCT, que é a Mindfulness Based Cognitive Therapy, que era terapia para diminuir o estresse, né, diminuição do estresse, Mindfulness Based Stress Reduction, e Mindfulness Self-Compassion, que é Jon Kabat-Zinn. Então, também eu conheci ele, maravilhoso, e ele que foi o que iniciou esse movimento, né, do mindfulness. O que é o mindfulness? É a mente em plena atenção, né? Então, trago aqui para vocês a prática da atenção plena, mind, de mente, e fullness, de plena atenção. São um caminho direto para esse encontro íntimo e profundo e curativo com nós mesmos. Então, isso é o mindfulness, exatamente. Eu trago aqui os exemplos e também trago uma figura bem importante sobre como afeta diretamente o nosso cérebro, nossas ondas cerebrais, quando você para 1 a 3 minutos meditando.
sua vida muda completamente, não tem volta atrás. Isso faz parte do tratamento, essa é a minha recomendação para todos vocês. Então, o Mindfulness, que a gente tem o nosso centro na UCLA, que é o Mindfulness Awareness Research Center, na UCLA, a gente diminui a pressão arterial. Vou dar algumas características da prática do Mindfulness. Estimula o sistema imunológico, aumenta a atenção e a concentração, principalmente para o déficit de atenção e hiperatividade, a autorregulação, que é um problema, né, desse transtorno. Ajuda nos estados mentais difíceis, como a ansiedade e a depressão, que hoje a depressão é um dos transtornos mentais maiores do mundo. Fomenta o bem-estar e a reatividade menos emocional, reatividade, não o que você sente, mas a reação que você dá para o mundo. Toma lá da cá, aqui se faz, aqui se paga. Você me ofende, eu vou em cima de você. Isso não é inteligentemente, emocionalmente inteligente. Não faz bem para o seu sistema, não faz bem para o seu corpo, não faz bem para a sua saúde, para a sua mente. Então, Mindfulness ajuda nessa domínio de você mesmo. Espessa, ou seja, aumenta o seu, aumenta a sua, não diria o tamanho, daqui a pouco eu vou lembrar, só tenho a palavra em inglês na minha cabeça, que aumenta realmente a estrutura do seu cérebro nas áreas responsáveis na tomada de decisões, na flexibilidade emocional e na empatia. Ou seja, muda a sua estrutura cerebral com essa atitude que a gente acabou de fazer agora. Não precisamos nada, só nós, parar, silêncio. Então eu falo, estou dando aí uma foto com a minha experiência que foi na Índia, maravilhosa, nesse lugar que eu recomendo todos a visitarem, e também uma foto de como o nosso cérebro está influenciado pela meditação. Esse é o último livro de 2 pioneiros, né, na investigação do cérebro em relação à meditação, que é o Daniel Goleman, que falou sobre inteligência emocional, mas aqui ele está falando sobre Altered Traits, que é o último livro dos dois, e do Richard Davidson, que eles falam sobre a neuroplasticidade, a atenção plena pode alterar seu cérebro, aumentar a imunidade e melhorar a autogestão. Com essa atividade que a gente fez, está meditando por 30 minutos. Eu falo um pouco da dança química, que é fundamental, que é falando sobre a química do nosso corpo, a serotonina, a dopamina, as endorfinas, o que nós produzimos, a ocitocina e como elas influenciam no nosso sistema, né? E como quando a gente tem isso alterado, a gente tem como reguladores, não reguladores, temos como indicadores de alteração. Então essa química é muito importante, a medicação para o déficit de atenção e hiperatividade, para o autismo, tratam de regularizar essa química, né, de todas essas substâncias, que é importante todo mundo ter acesso e saber. Então, trago aqui um pouco para vocês sobre isso, sobre quando diminui a síntese de serotonina no cérebro mais hiperativo e menos inibido, os efeitos da cocaína, por exemplo, que é igual, né, digamos assim, muito similar aos efeitos da cocaína, das anfetaminas, dos alucinógenos, criar essa adequação, mas no caso não do uso da droga, como a gente tinha falado, mas de uma medicação adequada. Então, toda essa dança química que eu chamo aqui é o que é importante para a gente fazer uma regulação do nosso comportamento, usar como um antidepressivo natural, no caso da serotonina, usar como ativador dos centros de recompensa, como é a dopamina, usar como analgésico, que são as endorfinas, analgésicos naturais que a gente produz, e a ocitocina, né, como um neuromodulador do sistema central, nosso sistema nervoso central, modulando os comportamentos sociais. Então, tudo isso é muito importante, o que a gente manipula aí, às vezes com a medicação, com o tratamento, com a meditação, essa química. Bom, falar um pouco sobre o meu trabalho na UCLA, vou ser bem rápida, aqui está um resumo bem bacana do que é o que a gente faz lá no laboratório. A gente compreende melhor os mecanismos neurais, por onde os poliformismos genéticos produzem os fenotipos cognitivos e condutas evidentes nos transtornos psiquiátricos infantis. Esse é o nosso goal do nosso laboratório.
Eu agora a gente está desenvolvendo investigando para desenvolver uma medicação para o autismo, e um pouco, então eu falo dessas funções cognitivas e comportamentais associadas à variabilidade dessa química cerebral, que no caso são o aminobutírico que a gente trabalha, que é o GABA, né? Um pouco mais assim, usando os recursos que eu já falei, que é o eletroencefalograma, para estar analisando as ondas cerebrais, e a ressonância magnética para estudar o metabolismo cerebral com esses recursos que a gente tem de neuroimagens, recursos de top no mundo, e a gente usa eles para estar desenvolvendo, no caso, na investigação agora específica também, né, da medicação. Então, eu falo um pouco para vocês aí sobre a simetria da atividade bioelétrica, que é essa análise que a gente faz do cérebro, da associação da carga genética, do genoma, da hiperatividade do déficit de atenção e do autismo. A gente cria protocolos para estabelecer os melhores diagnósticos e avaliar neurocognitivamente a atenção e os distúrbios de aprendizagem, identificar essas atividades neuronais, cerebrais e corticais, identificar os genes de risco para o transtorno da infância, como a hiperatividade, déficit de atenção, o autismo e a síndrome de Tourette ou dislexia, enfim, transtornos infantis psiquiátricos. Esse é meu trabalho na SLA. Aqui eu trago também algumas importantes investigações que a gente desenvolve aqui, com biomarcadores de triagem clínica, para ter um desempenho mais preciso. A neurogenética, eu já comentei com vocês, os genes, a mutação, a herança, maior acessibilidade, porque quanto mais a gente investiga, mais acessibilidade significa mais barato, um acesso, né? Porque hoje, muitas vezes, mesmo um exame neurológico ou um exame genético são caros, então quanto mais investigação, mais acessibilidade a gente pode encontrar nessas empresas farmacológicas para nos ajudar, os investigadores, para chegar mais acessível à população. Síntese de proteína cerebral, que afeta várias mutações genéticas e atividade cerebral dentro da neurogenética. Os transtornos de sono, que também ajudam muito para a nossa investigação, a gente está trabalhando nessa perspectiva. Depressão e ansiedade são as comorbilidades mais comuns que a gente encontra. As psicoses, a análise do GABA, né, e do glutamato, que são as excitações e desequilíbrio e inibição. O autismo, por exemplo, nesse caso eu botei o exemplo do autismo Asperger, tem um alto índice de glutamato e baixo em GABA, que é o que a gente analisa quando está fazendo a nossa investigação, a análise das estruturas da medicação do cérebro e uma análise de conectividade anormal. A gente já pode ter uma previsão aos 3 meses de idade. Bebês, a gente já pode ter uma previsão do autismo, que é uma coisa incrível, né, para nós investigadores. Então, eu botei só 2 exemplos aqui de imagens, como o cérebro muda quando eu coloco atenção. E depois eu trago uma outra imagem que eu achei bem interessante, uma investigação de um colega que mandou, que é quanto mais exposto você está. Isso foi feito em Barcelona, se eu não me engano, essa investigação. Quanto mais a criança é exposta a espaços verdes e naturais, ela muda o cérebro de uma maneira beneficiosa, muda a estrutura cerebral. Então, aqui eu falo um pouco mais sobre um grande processador de informações, muda o estilo de funcionamento cerebral, nossa frequência ótima, que é o que eu estudo e analiso na eletroencefalograma, como estão as ondas cerebrais e como essas ondas têm picos, baixos e picos dentro do nosso funcionamento cerebral, quando a gente está fazendo análise ou jogando ou expondo essa criança ao exame, para a gente poder estar intervindo com a medicação nesse momento. Então, é um pouco falando sobre isso, que é importante os pais ou a sociedade entender um pouco, né, que isso está dentro, química e eletricamente, é dentro de nós, somos nós, né, a nossa formação. Então, eu falo aí das ondas cerebrais, as gamas, beta, alfa, delta, bom, que muita gente é bem familiar, mas a gente tenta trabalhar com elas, né, na questão de uma análise e intervir nesse funcionamento para efetivar o tratamento. E eu estou muito feliz em compartilhar com vocês
o que é a neurobiologia interpessoal, que foi criada por um grupo de amigos, cientistas do comportamento, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, do qual Dan Siegel faz parte. Ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Eu tive o prazer e estou tendo o prazer de trabalhar na equipe dele, colaborar com a equipe dele. Então, eu achei importante eu trazer para vocês essa novidade. Os livros estão aqui, os livros dele são maravilhosos, mas, enfim, todo o nosso trabalho científico em torno, né, desse movimento da neurobiologia interpessoal, que abrange de uma certa forma, que trabalha de uma certa forma muito abrangente do que é tudo isso que a gente está conversando. Então, estou trazendo aqui para vocês essa minha experiência com ele no Instituto MindSign. Eu estou botando todos os endereços e direções aí para vocês estarem tendo acesso a essa informação, da integração do nosso ser, dos nossos sistemas, né? É o que nós estamos analisando agora aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro. É o que a ciência está despertando, né, para essa integração dentro de uma visão interpessoal, dentro da visão interpessoal da neurobiologia. Então, aqui a gente tem uma frase bem legal, que é: não reagir condicionado ao seu passado, ser simples é viver no presente. Então, é viver no presente, mindfulness, você estar no presente, você está escutando, você está atento, você está vendo o que está acontecendo, quem está falando com você, essa troca. Então, tenho aqui uma foto dele, uma pessoa maravilhosa. Eu trago aqui a associação, né, de como surgiu, que é o que eu falei sobre os amigos que formaram essa associação, qual era a missão da ciência avançada, prática e aplicação da neurobiologia interpessoal, para promover a saúde e o bem-estar, comunidade internacional inclusiva, que está aberta, né, a quem busca compreender as mentes, os cérebros, relacionamentos dentro do cuidado com a educação, liderança, pesquisa e parentalidade mais. E dizer que, claro, hoje Dan Siegel é um dos maiores expertos no mundo sobre a mente, né? Então, vou estar dando aqui alguns exemplos do último livro dele, que ainda não lançou, vai lançar agora em agosto, vou estar trazendo isso para vocês. Vou estar falando sobre um termo que ele usa sobre face, né, que um pouco face é como rosto, que significa, as iniciais significam flexibilidade, adaptabilidade, coerência, energia e estabilidade. Um pouco dessa teoria que a gente traz da neurobiologia interpessoal, neurobiologia interpessoal ou interpessoal, né, em português fica melhor. Então, nós estamos falando de quanto surpreendentes são os nossos recursos de escolha e gestão, podem ser viver uma vida mais completa e de alta qualidade, conexões, abertura, harmonia, envolvimento, receptividade, emergência, noeses, compaixão e empatia, a sintonia emocional, diálogo reflexivo, a co-construção da narrativa, a verbalização das memórias, o reparo interativo das rupturas de conexões, são elementos de relações interpessoais afetivas. Então, a gente fala do attachment, que em português é a sua interação com o outro, né? É o seu afetividade. Attachment é afetivo, sua relação afetiva, de afeição com o outro, né? Que acontece na nossa infância. Então, isso é fundamental na base de toda a teoria do Dan e da neurobiologia interpessoal. Bem legal essa imagem que eu trago para vocês, que é smile or die, ou você ri ou você morre. Um bom sorriso que faz você estar mostrando sua energia e estar tendo esse apego, né? Attachment é apego. A tradução exata de attachment é apego. Então, esse apego com seus pais, com seus amigos, com o outro, o sorriso é uma boa sinal de positividade, né? Então, a gente fala sobre o nosso fluxo de energia cerebral, os processos relacionais somáticos, externos e internos, e o apego é uma estratégia integrativa,
Claro, estou me apegando, minha relação com o outro, com os meus pais, com o meu cuidador, né, com quem me cuida, com os meus avós, com a família, depois com os meus amigos, depois com a sociedade, depois com o trabalho. Então, tudo são apegos que a gente vai desenvolvendo e isso é uma base fundamental da nossa estrutura, de quem eu sou, Clarice, quem foi minha família, quem foram essa família, como participou na minha vida, como eu interagi com eles, como eu me integrei, né, dentro, fora, fora, dentro, esse caminho de via dupla. Então, estimular as conexões mentais sanas, que resulta a integração do paciente, objetivo maior na terapia, que isso é a terapia na visão da neurobiologia interpessoal, que é você não é improvisar, a palavra é você promover mais rapidamente, mais efetivamente uma terapia dentro da análise e do trabalho com apego. Quando um busca ajuda terapêutica é porque está desconectado com a sua própria essência, confusão, incerteza, fragmentação, ruptura, e é isso que a terapia tem que trazer para você quando a gente regulariza, tentar regularizar essa integração cerebral, essa autorregulação, harmonizando a sua ação, emoção e pensamento. Então essa é a ideia principal. Eu trago aqui os livros maravilhosos, específicos da neurobiologia interpessoal, da integração, né, que é a essência da saúde, seja ela mental, física ou transcendental. Então, eu falo das nós, obviamente, todo o terapeuta trabalha com psicopatologia, então é dentro dessa abordagem, a psicopatologia é uma alteração da integração, então a gente trabalha dentro dessa linha. E foi tudo isso que eu estou aprendendo e descobrindo no mundo com Dan Siegel. O que a gente chama de coerência, o que ele chama de coerência, né, que é a conexão, abertura, harmonia, implicação, receptividade, imersão, noético, compaixão, empatia. Então, trago isso para vocês. Um livro maravilhoso que eu recomendo a todos vocês, para quem tem filhos adolescentes ou pacientes adolescentes ou estudantes adolescentes, é o livro que em português deve ser Tormenta Cerebral, que dá uma abordagem incrível de como realmente você exige de um adolescente o que ele não pode dar para você, nem mentalmente, nem cerebralmente, digamos assim, porque não está com todos os seus recursos ainda prontos para responder ao mundo como você gostaria, pai, mãe, cuidadores e professores e médico e profissional. Então, isso abre um leque de compreensão maior. Então, eu trago aqui uma foto do 90% dos meus pacientes me trazem um celular desse jeito, como vocês estão vendo aí, totalmente quebrados. E sempre que eu pergunto o que aconteceu, eles dizem, não fui eu. Essa é a primeira resposta. Né? Então, interessante. E depois uma outra imagem bem interessante que eu trago para vocês, que eu achei foi um paciente que me mandou, quanto tempo você passa no banheiro com o seu celular? Isso é bem engraçado, vocês estão vendo aí. Se você tem tomada no banheiro, é infinito o tempo, porque você bota o carregador e fica no banheiro, e esqueça que tem banheiro na sua casa, porque está seu filho, o celular e o carregador, e tem tomada. Então, é bem bacana. Então, os cérebros dos adolescentes estão se modulando ainda, né? Então, a gente tem uma exigência que eles não correspondem muitas vezes. Então, as dificuldades de expressar os sentimentos são uma realidade no adolescente, aumenta a ansiedade, as fobias, os transtornos de sono, transtornos de alimentação. Então, é quando nós entendemos que dar luz, se eu botei uma lanterna aí para nós, como está essa aqui no meu rosto agora, dar luz é dar informação do que está acontecendo, de qual transtorno, o que é um pouco que a gente está tentando, eu estou tentando trazer aqui para vocês. Então, vamos lá, falta pouquinho, vamos se mexer um pouquinho aí na cadeira, que todo mundo deve estar cansado de ouvir a Clarice. Eu também vou me mexer aqui. Hoje eu tenho aqui pessoas geniais que estão atrás, me vendo, me ajudando. Minha filha maravilhosa, que me ajuda na produção. Meu amigo Jason, que tem a empresa dele, que sempre também me ajuda, me salva. E vamos se mexer um pouco e vamos pensar o seguinte, tudo isso que a gente está fazendo hoje aqui é dar luz, informação do que é, o que eu tenho, o que meu filho tem, o que meu enteado tem, o que meu paciente tem, o que meu estudante tem, o que é. Primeiro, vamos descobrir.
E dentro disso vamos tratar e vamos nos informar. É autismo, é hiperatividade de déficit de atenção, é dislexia, é depressão, é ansiedade, o que ele tem? Para a gente dar luz. Então, dar luz ao que é, muda tudo, muda o cenário. Muda o cenário. Se a gente apaga a luz agora, eu boto, né, tiro, vocês não me veem, você já não tem acesso a mim. Então é um pouco, quando eu trago essa imagem para vocês, isso é um pouco do último livro do Dan, que ele vai lançar em agosto, que é Aware, que é consciência, né? Isso é consciência da luz. Então, o que os outros acreditam sobre nós pode nos definir. Como nos vemos e nos comportamos. Então, quando eu digo meu paciente, meu filho e meu aluno, você é maravilhoso, espetacular e você pode realizar, eu estou realmente dando para ele uma grande oportunidade que isso seja real. Então, isso muda muito, muda a estrutura cerebral, muda uma coisa simples, mas muitas vezes a gente não faz, passa semana sem falar alguma coisa, muita crítica, né? Principalmente porque não é fácil, a gente sabe que a convivência com crianças com transtorno não é fácil, mas não ajuda muito a crítica. Então, um pouco do que eu estou trazendo aqui para vocês disso, são as novidades, a motivação, novidade, motivação interior, intensidade emocional, iniciação social, excitação mental, confusão mental, tudo que a gente vai estar tratando isso, quando Dan Siegel fala que porque tudo é verbo, e não substantivo. Eu, você, relação, nós. Né? Se eu motivo você está motivado, é uma convivência melhor. Então, tudo nesse caminho de positividade, né? Realidade, ver o que tem, o que você tem, diagnóstico, mas também dentro de um dinamismo positivo, de consciência, de integração. Né? Então, eu trago aí para vocês o livro dele que possivelmente nos próximos meses já vão estar lançando no Brasil também. Aqui é um pouco de nós, trabalhando juntos no Mind Science Institute em Santa Mônica, na Califórnia. Falamos um pouquinho, só vou citar para vocês, já temos pouco tempo. Muito obrigado por vocês estarem aqui me escutando. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso tudo com vocês. O quanto é importante na educação, o quanto é importante na nossa atuação profissional e clínica, né? É a resiliência, né? É você ter fortaleza de enfrentar situações difíceis, em chãos que eu botei aqui como sem água, em deserto, né? Quando nada mais parece dar certo, quando você realmente, que isso é muito comum nos transtornos mentais ou infantis ou de adolescência, você ter depressão ou ter sintomas depressivos ou de desânimo, é você ter resiliência. Então, importantíssimo como tratamento trabalhar a resiliência. Eu vou citar rapidamente, maravilhoso, Antônio Damasio, porque eu tive a oportunidade de estar com ele no lançamento dele aqui na Califórnia, em LA, em Los Angeles, do último livro dele, A Estranha Ordem das Coisas. Recomendo para todos vocês. E estou dando só algumas ideias aqui. Estava Dan Siegel e Antônio Damasio juntos. Então, ele trouxe como a gente vê o mundo conforme o que nós sentimos, né? Porque o que ele fala sobre os sentimentos. Os olhos, né? Os olhos são sentidos emocionais, são olhos emocionais, o que a gente vê, os nossos sentidos nos trazem de nosso processamento, né? Desse feeling, do que é o sentir. Mais conexões neurais de autoconhecimento, mais poder de escolha dessas conexões e estabelece e usa, né, essas conexões neurais. Ele fala que sem mente, sem corpo não há mente. Vamos mudar um pouco, estamos mudando um pouco, nós científicos estamos mudando um pouco a perspectiva. Tudo era cérebro, agora não, o estômago, né? Como muita gente diz que tudo a gente sente quando passa. O estômago como um segundo cérebro, talvez seja um primeiro. Então, se você não tem corpo, você não tem mente. Não é o contrário, você não tem mente. É uma coisa mais como uma perspectiva nova da neurociência, da neuropsicologia. Você está analisando de outra vertente. Se você não tem corpo, você não tem mente. É um pouco
que o Damásio traz, esse livro fantástico dele. Então, eu botei aqui algumas ideias, aqui já temos 5 ideias. Sentimentos são nossas experiências mentais dos estados que temos em nossos corpos vivos. Ter mentes, porque elas têm o sistema nervoso. Consciência, a capacidade que temos de nos conhecer. O modo como as culturas evoluíram em diferentes partes do mundo tem semelhanças e diferenças e elas não são incompatíveis. Ok? Isso é uma perspectiva bem bacana, importante da gente entender o entendimento da nossa evolução. E para inventar culturas, tivemos que ter uma motivação muito básica para nos livrarmos da dor e do sofrimento ou para aspirar a um estado de bem-estar e felicidade, que geralmente podemos descrever como prazer. Então, o Damásio está trazendo isso para a gente. E sem isso, não teríamos uma razão para inventar alguma coisa. Motivação. Ou me livrar da dor e do sofrimento ou ter prazer. Esse é o nosso, vamos dizer assim, que é o nosso termômetro de feeling, de sentimento. Tá? A homeostase, que é o que o Damásio é a base, né, da propriedade de um sistema variável regulador para que as condições internas permaneçam estáveis e equilibradas com a situação interna. Essa homeostase é o nosso sistema de manter esse equilíbrio interno e externo, né, mas interno principalmente, todos os nossos sistemas, sistema nervoso, sistema cerebral, nosso sistema endócrino, todos os nossos sistemas físicos, mentais, né? Então eu trago aqui para vocês. E essa imagem que eu estou trazendo para vocês é que eu gostaria que vocês, por uns segundos, vissem, analisassem o que você, sem pensar na pessoa, claro, você já tem essa informação prévia, mas eu digo assim, tentar ver só a imagem, o que você sente vendo esse ator tão famoso que a maioria de vocês com certeza conhece, o que vocês sentem aí? Então, eu perguntei aqui para minha filha e ela tinha me dito, mãe, eu sinto que ele está feliz. Eu perguntei para o Jason, meu amigo, o que você sente? Eu sinto que ele está em paz. Ok? E todo mundo vai ter um sentimento. O que você sente quando você vê essa imagem? E essa imagem foi tirada, normalmente, a resposta que vocês adorariam estar aqui, aí para ouvir a resposta de vocês, são coisas bem positivas quando a gente mostra essa imagem. E essa imagem foi algumas horas antes dele se suicidar. Obviamente ele não estava numa situação positiva. Então, para dar uma introdução um pouco, já falando de Damásio, sobre o que é o que você sente, os sentimentos, eu trago uma outra autora, bastante polêmica de alguma maneira, mas que está realmente trazendo novidades, né, dentro do que é as emoções. Lisa Feldman está atuando agora no mundo, porque ela muitos anos que ela já vem investigando as emoções, e eu também recomendo a leitura desse livro, How Emotions Are Made. Né? Nós podemos intervir nas nossas próprias emoções. E ela fala isso desde uma perspectiva de investigação do cérebro, do funcionamento cerebral, e eu trago algumas ideias. Que emoções nós podemos criar, realmente? Dando um pouco do poder para nós de criar o que a gente sente, certo? De determinadas circunstâncias da nossa vida, e não tanto, bom, eu sou assim, não. Então, um pouco eu trago, podemos mudar os nossos estados de integração emocional conscientemente. E aqui eu trago as principais ideias que, pelo tempo, a gente não vai poder ler com vocês todas, mas vai estar aí o material e realmente é uma perspectiva não revolucionária, mas como dar uma luz também a uma nova perspectiva de visão das emoções, certo? Falar um pouco sobre a alegria nossa, né, como cientistas, de que a espiritualidade agora e a ciência, elas já estão mais conectadas, é uma realidade, porque a meditação está aí, o mindfulness é uma realidade, a ciência não poderia descartar a espiritualidade, porque é como um tripé esse que está aí, né, na imagem que vocês estão me vendo, né, nossa parte psicológica, mental, a nossa parte física, a nossa parte espiritual. Então, é uma consideração já científica e ela é uma realidade. Eu trago um exemplo muito vivo e muito ativo, que é o Rupert Sheldrake, excelente também, recomendo para vocês.
Quantos minutos a gente tem? Ou temos, não temos, já estamos 100 minutos, 5 minutos e cortou. Então, eu trago um pouco dessa comparação dos Estados Unidos e Brasil, realidade, ideias para vocês dentro da meditação, da gratitude, da conectividade, da natureza, conectividade com a natureza, os rituais, importante a música e essa diferença cultural entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, trago um pouco, não vamos poder falar muito, mas já é uma boa introdução de tudo isso que a gente está conversando. Aqui algumas imagens do que importantes situações na vida, sobre você realizar seus sonhos, fazer as longas caminhadas, né, as peregrinagens importantes, como eu fiz 33 dias no Caminho de Santiago, recomendo a todos vocês, uma mudança, um crescimento espiritual e pessoal muito grande, e essa conexão com a natureza e a meditação, e também aí só fotos da minha experiência em lugares que são rituais para vocês, que é importante cumprir os rituais, mesmo que seja uma janta com família ou rituais espirituais, enfim, isso tudo é um crescimento para o seu cérebro impressionante. E uma frase que eu acho que resume bastante tudo que a gente conversou e um pouco também a minha ideia, que é transformar a educação com uma atitude psicoespiritual baseada na neurodiversidade, desde uma abordagem holística. Essa é a principal ideia. Eu cito aí também para vocês excelentes livros e profissionais para falar sobre as virtudes e a moral, como é importante isso dentro da escola, da educação e da aprendizagem, que eu devo estar falando para muitos professores, médicos, pessoas que lidam com a educação e ensinam. Então, é fundamental. Estou trazendo aí essa informação para vocês, a importância de ensinar amor, empatia e valor. Tratamento, isso, para a escola. E trago aí alguns exemplos disso e falo da neurociência para vocês como high performance, como uma performance de alto nível, que é o autorrespeito, todos somos únicos, a criança não é as atitudes que ela tem, promover as oportunidades de responsabilidade pela tomada de decisões, ensinar e aproveitar a vida todos os dias, promover a motivação em troca das críticas. Trago excelentes livros para vocês usarem, trago dicas e estratégias para os pais, que eu sei que vai estar sendo passado com mais tranquilidade do que esse meu tempo que eu estou tendo de falar. E meditação, que nós já fizemos juntos, e algumas das benefícios cientificamente comprovados da meditação, já não temos mais dúvidas deles. A narração da terapia como cura, como ajuda também, são recursos e estratégias que eu estou trazendo aqui para vocês. Tudo que eu estou indicando, todas as páginas, websites, para vocês buscarem tudo que a gente conversou. Alguns dos livros mais importantes da minha investigação e que me ajudaram nesse caminho. E muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigado a todos vocês por terem me escutado. Espero que eu não só tenha ajudado um pouco, mas que eu siga nesse caminho, de que vocês podem contactar comigo através da tecnologia e que nós possamos, de uma maneira integral, integrativa, melhorar o nosso mundo, melhorar o nosso dentro de casa, na escola, no trabalho, na clínica, no hospital, na nossa vida. Então, eu agradeço muito vocês, minha gratitude é do tamanho, talvez maior que o Brasil, que eu estou com muita saudade. Muito obrigado, foi um prazer ter falado com vocês, muito obrigado.